Ok, pessoal, agora nós vamos ver a área do círculo, tá bom? A área do círculo, ou superfície do círculo, tá? Pode parecer S de superfície ou A de área. A gente tem que lembrar que área e superfície são sinônimos na geometria, tá? Então, representam, né, tá falando da mesma coisa. Então, a superfície de um círculo, ela é π, essa constante matemática, π raio ao quadrado, né? O π, ele está presente na área do círculo como sendo uma aproximação da razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, tá? Então, a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro vai resultar valores bem próximos dessa constante π, que comumente nós aproximamos na matemática como 3,14 para realizar os cálculos na geometria plana, aqui no ensino fundamental, para realizar na geometria espacial, realizar os cálculos na geometria espacial lá do ensino médio, nós vamos utilizar o valor de π aproximado 3,14. Então, tudo que envolver círculo e circunferência vai aparecer essa constante π, porque chegou-se a essa constante π através dessa razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro deu aproximadamente o valor dessa constante π. Consequentemente, nós podemos ter que o comprimento de uma circunferência é o diâmetro, multiplicando assim cruzado. O comprimento de uma circunferência, então, é o diâmetro vezes essa constante π. O diâmetro de uma circunferência é o que divide ela ao meio. Então, consequentemente, é o dobro do raio. Por isso que nós temos que o comprimento da circunferência é 2π raio. Então, o comprimento da circunferência é 2π raio. Mas o nosso objetivo aqui é entender a área. Então, nós vamos ver a área do círculo aqui. Por que a área do círculo é π raio ao quadrado? Então, vejamos aqui, ó, eu tenho uma circunferência já atrapalhou aqui, mas eu dividi ela em algumas partes. Então, nós vamos reorganizar essas partes aqui de forma a obter uma figura plana. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar uma parte com a pontiagudo para cima, outra parte com o pontiagudo virado para baixo. Então, vamos organizar todas aqui. Uma para cima, outra para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Uma para cima e a outra para baixo. Quando nós organizamos assim, ó, a minha circunferência, olha o que eu obtive. Eu obtive um paralelogramo. A figura que eu tenho é a figura de um paralelogramo, se assemelha a um paralelogramo, que nós já vimos a área desse paralelogramo. A área desse paralelogramo é base vezes altura. Então, agora a gente só precisa entender nesse paralelogramo aqui quem é a base e quem é a altura, para nós chegarmos naquela formulazinha lá da área do círculo. Então, olha só, essa partezinha aqui, ó, a altura dessa parte, ela é exatamente o raio da circunferência, porque essa ponta aqui está pegando no centro da circunferência e vindo no centro do círculo, e vindo até a circunferência. Então, ele é o raio, que é o segmento de reta que liga o centro até a circunferência, chama-se raio. Então, a altura do meu paralelogramo é o raio da circunferência. E a base, bom, a base, como eu peguei uma circunferência e fui distribuindo uma parte voltada para cima, outra parte voltada para baixo, então
eu posso dizer que a base desse meu paralelogramo é a metade da circunferência. Então, se o comprimento da circunferência é 2π raio, a circunferência toda, a metade vai ser 1π raio. E aí, nesse caso, então, olha só, eu vou ter que a área é base vezes altura. A altura a gente já viu que é o raio, então nós vamos ter que a área vai ser a base vezes o raio e a base é a metade da circunferência, então é 1π raio. Então eu vou colocar aqui, ó, 1π raio. 1π raio vezes raio. Raio vezes raio, raio ao quadrado. Então a área é igual a π raio ao quadrado. Essa é a área do círculo, π raio ao quadrado. E a superfície, eu também posso dizer que a superfície é π raio ao quadrado. Área e superfície, volto a repetir, são sinônimos dentro da geometria plana. Então, espero que vocês consigam compreender aí a formulazinha, o vídeo, a área do círculo, tá? E para destacar, para terminar aqui o nosso vídeo, a diferença entre círculo e circunferência é que o círculo é a área, a região interna é o círculo. A circunferência é apenas a borda, a linha que delimita um círculo. Portanto, quando nós falamos de área e de perímetro, nós calculamos área do círculo, nós calculamos superfície do círculo e nós calculamos comprimento da circunferência. Então, percebam a diferença. Comprimento é perímetro, é contorno. Então, nós vamos calcular comprimento da circunferência, porque contorno é a circunferência é a linha que limita uma área. E nós vamos calcular a área do círculo.